Hoje o tema vai ser sobre manejo de pacientes com infecção. Bom, pessoal, queria falar rapidamente. Eu sou o professor Abdon, eu sou médico como vocês, trabalho na área clínica, não faço área cirúrgica, faço área clínica, e na área clínica a gente setoriza, no nicho de infectologia, na parte de infecção e medicina intensiva. Então nós temos bastante tempo na atividade prática de manejar pacientes com infecção, e aí eu pensei da gente discutir um pouquinho esse conteúdo do manejo prático, do nosso doente com uma suspeita de infecção. Todos vocês estão aqui, pode ser que tenham alguns não sejam médicos, sejam estudantes, algumas pessoas que tenham interesse na área, mas é claro que a discussão aqui vai ser focada muito na sua prática, para o médico, principalmente, para os estudantes que também estão tendo atividade no internato, às vezes na prática da clínica médica, ainda na graduação do quarto ano, onde estão fazendo atividade ambulatorial, de hospital, então às vezes pode ser interessante, fazer sentido também para eles. Mas o foco nosso vai ser mais prático, tá, pessoal? A gente vai discutir um pouquinho esse manejo dos pacientes com infecção. Bom, para nós começarmos, eu queria falar um pouquinho dessa história nossa da infectologia, de como ela tem importância para o nosso dia a dia, As infecções, de maneira geral, pessoal, são doenças muito frequentes, todos vocês têm experiência com isso, mas elas geram alguns desafios. E os desafios mais importantes estão relacionados ao diagnóstico e ao manejo terapêutico. São os dois pontos que impactam muito. Claro que você tem vários desafios em relação ao conhecimento de micro-organismos, de nova cepa, de cepas conhecidas, de fisiopatologia, do aspecto imunológico, o aspecto laboratorial, de imagem. Mas para nós que estamos na prática, no dia a dia, realmente o diagnóstico é fundamental para você poder alinhar corretamente sua conduta e a terapêutica. Eu gosto de colocar nessa discussão nossa, quando a gente vai falar desse manejo mais amplo, nós vamos discutir por alguns minutos, o manejo desse paciente. Então eu vou tentar separar alguns pontos que eu considero significantes para o nosso conhecimento. Eu gosto de dividir esse manejo em 4 grandes pilares. O primeiro, ele está relacionado muito ao seu exame clínico, que nada mais é do que essa anamnese e exame físico, que vocês têm essa ferramenta de trabalho médico, que é anamnese e exame físico juntos, são as ferramentas mais importantes para esse manejo inicial. Elas vão direcionar o seu raciocínio, vão muitas vezes chegar a um diagnóstico já de presunção muito alto, um fator preditivo positivo muito alto, e o exame físico junto com a anamnese vão te ajudar muito a tentar definir esse aspecto infeccioso. Então esse é um primeiro pilar importante. O segundo pilar é nossa capacidade de identificar o sítio infectado. Então esse é outro ponto importante. A gente não pode esquecer, quando está lidando com um paciente com infecção, o sítio de infecção desse doente. Então, procurar isso. Como nós procuramos? A história e o exame físico já vão te ajudar nisso, obviamente. Mas nós vamos usar recursos de imagem laboratorial para você poder identificar. Então esse é outro pilar fundamental nessa estratégia de manejo desse doente. O terceiro pilar, pessoal, é a identificação da cepa. Então, a identificação da cepa do micro-organismo, ele é uma coisa muito importante para a gente poder desenvolver essa definição diagnóstica. Nesse caso, quando você tem definição microbiológica, nós estamos falando muito de diagnóstico etiológico. Então, para isso, existem alguns pontos que o exame clínico já vai te dar suspeita. Obviamente, com a história do exame físico, dependendo do tipo de infecção, da suspeita que você tenha do sítio, você também pode presumir o tipo de agente que esteja envolvido. Então esse é outro ponto importante. Então nós falamos em 3 pilares. E o quarto pilar, que é o final dessa história, é o tratamento. Então a terapêutica, que nas infecções bacterianas estão relacionados com antibacterianos, antibióticos que têm atividade antibacteriana, e nas outras infecções você vai ter antibióticos específicos para outras infecções. Então, é importante que a gente defina esses 4 pilares, que são importantes para que ele tenha clareza em relação a manejar esse doente. Então nós estamos falando do exame clínico, da capacidade de você definir o sítio de infecção. O terceiro ponto, você identificar a cepa. E o quarto ponto, a terapêutica. Então a nossa discussão vai passar por isso. Muito bem.
O primeiro pilar que está relacionado ao exame clínico, nós dividimos em 2 pontos, que é o exame físico, que é a anamnese e o exame físico. Coisas que vocês estão muito acostumados a ver. Nós aprendemos isso desde o segundo ano de medicina, pelo menos, às vezes até no primeiro. Você começa a ter o primeiro contato com a anamnese. E vocês lembram bem que a anamnese ela é fundamental. Ela vai te dar um ponto do primeiro relacionamento médico-paciente. E esse relacionamento é crucial para que a informação seja adequada nessa avaliação da anamnese. Então a anamnese é a única ferramenta que é capaz de gerar um relacionamento médico-paciente adequado. Então ela tem essa função, além da função toda de investigar as queixas e assim por diante, que vocês conhecem muito bem também. É um primeiro ponto. Então na anamnese, quais são fatores que a gente tem que estar muito atentos? Porque você vai receber esse doente. Como é que esse doente chega para você? Então o doente que está chegando para você, em quais ambientes que você está trabalhando? Você está lá nos seus ambientes, dentro da emergência, dentro da enfermaria, dentro do apartamento de enfermaria do hospital, dentro do pronto atendimento à emergência, dentro da UTI, ou no seu consultório, ou numa unidade básica de saúde, ou num programa de saúde da família, que você vai até o domicílio de um paciente e avalia. Então, os ambientes que esse doente vai chegar até você são variados. E, obviamente, que quando você vai atender esse doente, a queixa que ele chega até você, a infecção está entre outros diagnósticos. Às vezes ela é muito clara. O paciente chega para você com um abscesso, por exemplo, um tegumento, com febre e tal. É muito fácil se fazer o diagnóstico, você rapidamente identifica isso e acabou a história. O paciente com uma dor de garganta, tem placa nas amígdalas, você sabe que é um quadro infeccioso. Muito bem. Mas muitas vezes você tem que ter um raciocínio lógico para isso. O paciente chega com uma febre para você e necessariamente pode não ser um quadro infeccioso. E se for um quadro infeccioso, você tem que ser capaz de diferenciar grupos de patógenos, bactérias, vírus, fungos, parasitas em geral. Então, esse é um raciocínio que tem que ser feito. A anamnese já vai te ajudar nisso. Então, desde quando você começa a anamnese, que você vai identificar esse doente, vai fazer identificação, vai definir os dados demográficos que podem chegar prontos para você, se estiver num trabalho, num plantão, ou numa rotina sua de trabalho, os dados demográficos podem estar prontos daquele doente. Mas alguns dados são importantes. Você tem dados de procedência, dados da própria da origem dessa pessoa. Então é importante que você conheça de onde que esse doente vem. É claro que esse contato da migração dele, que vai te ajudar em algumas infecções, e hoje a gente tem pandemias que estão relacionadas muito nesse fluxo de pessoas de todo mundo, né? Como aconteceu com o Covid, está acontecendo agora com a varíola dos macacos. Então a gente tem uma importância muito grande de saber esse movimento dessa pessoa. Então isso faz parte da sua história quando você está investigando o quadro de infecção. Importante saber se essa pessoa mora em Cuiabá, Mato Grosso, na capital, ou ele viaja para o norte de Mato Grosso, sul do Pará, para pescar e volta para cá. Ele faz um quadro de febre, um quadro qualquer, você tem que suspeitar que possa ter uma infecção, por exemplo, parasitária para malária, por exemplo. É fundamental estar na sua cabeça. Se você não fizer essa pergunta, você não vai conseguir saber. Às vezes aquela pessoa pesca frequentemente, para ele ter ido pescar ou não interessa. Então você é obrigado a fiscalizar isso. Então tem que passar pela sua cabeça muitas vezes. Às vezes ele te ajuda. Você fala, doutor, eu estou com febre, mas 2 semanas atrás eu estava pescando aí lá no Rio, não sei aonde, e tem uma porrada de gente com malária, não sei o que lá. Então fica mais fácil de você caminhar para um raciocínio mais lógico. Então você vê que essa informação sai da própria identificação da anamnese, que era a parte inicial. Então a identificação, por mais simples que ela seja, ela vai te dando, ela tem muita coisa muito objetiva, qual a idade, qual o sexo, mas você tem dados que o raciocínio seu começa a ser elaborado, ok? E você vai desenvolvendo na anamnese a queixa principal, que é o fator que leva esse doente a chegar até você. É o motivo que ele procura o médico. E quando a gente fala em doença infecciosa, habitualmente algum dos sinais ou sintomas da infecção estão interferindo no doente e ele vai te procurar. Certo? Então não vai ser uma queixa, a queixa principal não vai estar perdida, porque ela vai estar diante da história desse doente. Então ele vai te procurar por uma febre, vai te procurar por uma diarreia, por uma lesão cutânea, por uma dor em algum local, né? Então isso é fundamental. Então tem que ter esse racional, porque é importante você ter essa mentalização da sequência cronológica disso, quem começa, quem não começa. Necessariamente, essa queixa que ele te traz, ela não precisa ser o ponto inicial da doença. Ok? Ela pode estar no curso da doença. Se eu tenho uma infecção de evolução mais arrastada, por exemplo, que o doente está tendo uma febre baixa, que não está preocupado muito, dorme à noite, soa um pouquinho e vai embora, começa a emagrecer,
e de repente ele tem uma eliminação com vômito de sangue. Não vômito digestivo, mas o vômito da via aérea, que é a hemoptise. Você vê, ele está com febre, está emagrecendo, e depois como que ele vai procurar o médico? Ele não está nem aí com aquela febrinha baixa, emagrecimento, perdeu o apetite, está tudo bem para ele. Mas quando ele vomita sangue, ele vai parar em você, certo? Então você vê que a queixa principal não foi o iniciador da doença, é a hemoptise que faz ele procurar o serviço, o motivo que ele procura a gente, mas ele tem uma queixa se arrastando já previamente. E aí outras situações mais agudas, que o paciente começa com uma febre, e evolui com febre, e vai chegar queixando para você de febre. É o primeiro sintoma dele, o sinal, e ele chega até você com isso. Então a queixa principal também é o direcionador, é importante você ter em mente isso vai ser importante em algumas patologias, como que isso vai se comportando. E a história da doença atual, que é a história da moléstia atual, que é a nossa sequência, ela é fundamental para você descrever 2 pontos fundamentais, que é a caracterização do sinal e sintoma e a cronologia. Então, HDA, em resumo, é isso, uma redação onde você caracteriza os sinais e sintomas que o doente tem de queixa, que você detecta na história, e você põe numa cronologia adequada. Fala, professor, mas eu já vi isso no 2º ano, 3º ano, estou cansado de ouvir isso de vocês, do pessoal. É verdade, mas essa repetição, pessoal, é fundamental, porque alguns de vocês já foram meus alunos, alguns de vocês já me conhecem, então assim, muitas vezes, a gente quando vai falar sobre essa questão do exame clínico, a gente tem que lembrar vocês que ela começa num dado momento, você tem um início, foi lá no seu 2º semestre, 3º semestre, e depois vocês sabem claramente que não acaba mais. Quem já está mais tempo formado sabe o quanto é importante ter uma informação da anamnese adequada, o quanto ajuda a gente na beira do leito, quanto a gente ajuda no consultório, quanto ajuda. Então as pessoas que estão perto da gente, trabalhando conosco, sabem claramente disso. Isso é uma coisa muito frequente. Então uma boa história da doença atual vai nos ajudar a entender melhor um pouco o aspecto antecedentes relacionados à patologia do doente, né? Antecedentes familiares, que são importantes, antecedentes sociais dele, onde vai ter embutido vários outros aspectos, como hábitos, como cigarro, como bebida alcoólica, tudo isso vai ser importante para sua avaliação. Então, eu estou falando um pouco disso, pessoal, para reforçar para vocês que a anamnese nunca está fora da nossa discussão. Em sequência disso, ela já vai te dar uma ideia, síndrome, pô, esse doente tem uma doença que está relacionada mais à via aérea, relacionada ao tubo digestivo, já está ajudando. Não tem, às vezes, uma especificidade muito alta, mas a sensibilidade é muito alta. Então, a hora que você detecta na anamnese que o problema é torácico, abdominal, locomotor, partes moles, ocular, que seja, ela tem uma sensibilidade muito alta. A especificidade é ruim. Em muitas coisas a anamnese tem uma especificidade ruim, mas ela é muito sensível. Então o que ela vai fazer para você? Não vai deixar passar batido, isso é importante. Aí você vai para o exame físico, e o exame físico vai ser mais específico, né? Então ele vai ter uma pontualidade maior, ele é menos sensível. Então às vezes você está lá, você vai escutar um sopro no coração, na válvula mitral, por exemplo, subsistole insuficiência mitral, por exemplo, um subsistole insuficiência mitral. Uma febre, você pode pensar em doenças infecciosas tipo endocardite, por exemplo. Muito bem. Então o sopro que você escuta, ele não é muito sensível no exame, porque as válvulas mitrais, por exemplo, são detectadas muito mais precocemente com medidas propedêuticas tipo ecocardiograma. Né? O ecocardiograma ele é capaz de identificar com muito mais qualidade, mais precisão, a insuficiência mitral. E o sopro que a gente for ao escutar, ele vai estar numa fase um pouco mais tardia. Então, o que acontece? A sensibilidade do nosso exame físico é baixa, mas a especificidade é boa. Você faz uma boa variação de sopro e insuficiência mitral, caracteriza ele bem, pelas várias características da radiação, do tamanho, do timbre, toda aquela coisa toda, você consegue dizer que aquele sopro ele tem um potencial mais específico, que realmente está relacionado à doença cardíaca. Isso vale para hepatomegalia. Muitas hepatomegalias, por exemplo, palpar o fígado, palpar um baço, esplenomegalia, vocês não conseguem palpar, vocês sabem disso. Quando eu vou palpar um baço, ele já está 3 vezes o tamanho dele. 3 vezes o tamanho do diâmetro dele. O ultrassom, tomografia tem uma precisão excelente, ela mede todo o diâmetro, calcula volume e assim por diante. Então, mas quando eu palpo ele, acabou. A especificidade é muito boa. A sensibilidade é ruim. Então, porque antes de eu palpar, ele já estava aumentado e eu não consegui detectar no exame físico. Mas vocês entendem que esse conjunto da anamnese e exame físico vai te dar uma base um pouco melhor de você ser mais específico e sensível.
Fundamental isso, tá bom? Então, esse primeiro pilar, ele é crucial nessa avaliação nossa do ponto de vista de manejo do paciente com doença infecciosa. É fundamental. Então, isso você precisa fazer. Então, nunca é demais eu repetir isso para vocês. Nunca é demais. Por muitas vezes, pessoal, o resultado nosso do manejo do paciente, isso como um todo, não só na infectologia, na infecção que a gente está discutindo aqui, mas muitas vezes o nosso resultado ruim está muito relacionado a uma anamnese mal feita. Não é um jargão, não é é uma realidade, pessoal. Então a gente muitas vezes, quando a gente vai discutir um caso, vai rever alguma situação de diagnóstico mais complexo, de manejo que não está indo bem, ou terapêutico que não está indo muito bem, você tem que voltar para a história, porque realmente às vezes tem coisas que não estão guardadas lá. E lembrar vocês, a história do exame físico, o exame físico ele é mais estático, porque ele é muito objetivo. Você vai lá e examina. Ah, tem uma pústula, não sei do que, lá no membro superior. Pronto, está claro. Você tem uma hepatomegalia que está 8 centímetros abaixo do costal. Ok. Então ele é muito pontual, muito estático, aquilo ali. Agora a anamnese não. A anamnese é muito dinâmica. Você não precisa finalizar a anamnese no primeiro contato. Não é o primeiro contato que finaliza a anamnese. Você precisa ver a anamnese como uma coisa dinâmica. Às vezes é uma anamnese muito curta, muito aguda, e os sintomas estão lá, os sinais e sintomas. É uma febre, vômito e diarreia. Acabou. Não tem mais coisa que isso, tudo certo. Mas tem anamneses mais difíceis, onde você precisa tomar mais cuidado. E aí esse mais cuidado, essa dinâmica da anamnese, ela tem que ser vista de maneira repetida. Não é só uma anamnese que você vai fazer e vai cravar a sua conduta. Você precisa repetir ela novamente, no outro dia, na outra semana, no outro turno, entendeu? Então é importante isso, lembrar que não é uma coisa estática. Eu fiz a anamnese e acabou. Eu falei uma vez, a água parou. Não funciona assim, ela é dinâmica. Então precisa ter esse cuidado da gente estar melhorando cada vez mais e os dados que você tem na anamnese, elas serem reproduzíveis para você, serem realmente que você falou, poxa, aquela informação da febre tem uma semana, ela é verdadeira e ela se repete, é isso mesmo. Aí você vai falar para mim, professor, tem doente que não conta direito, que não fala, ok. Aí vem a habilidade sua individual de treinar isso, né? De tentar fazer perguntas que trazem a memória dessa pessoa. A anamnese é isso, vem de uma palavra do latim que é trazer de volta na memória. Claro, você imagina uma história de 6 meses, pessoal, um mês com vários sintomas, não vai lembrar direito, nem a gente lembra. Lembra a última dor de garganta sua com febre? Você nem lembra quando começou, quando foi a febre, não é assim? É a mesma coisa com o nosso doente. Mas nós vamos ter que ter uma habilidade de trazer datas importantes para ele poder cravar. Esse ano, o senhor pula carnaval? Pulo. Foi antes ou depois do carnaval? O senhor comemora a Páscoa? Comemora. Então foi antes ou depois da Páscoa? Pronto. Você tem uma coisa importante na sua vida? Eu tenho uma festa que eu faço não sei aonde. Então foi antes ou depois dessa festa? Pronto. Você começa a achar, né? Achar a evolução. Então esse cuidado, pessoal, eu gostaria que ficasse muito marcado para vocês. É importante. Bom, então esse é o nosso primeiro pilar. É claro que tem muita coisa, né, pessoal? Eu estou simplificando aqui para a gente poder ter uma discussão um pouquinho. O segundo pilar fundamental é a gente poder avaliar o sítio da infecção. Então, como é que eu vou saber o sítio? Muito bem, a anamnese já vai te dar uma dica. Quer dizer, tem um abscesso na coxa, em parte mole, acabou, você já sabe que está na parte mole. Você tem uma febrona com soprão lá, um sopro enorme, válvula mitral, aórtica, você, deve ser relacionado a isso, endocardite, deve ser um abscesso tegumentar, uma celulite. Você tem um paciente que está com uma dor enorme no joelho, está com edema articular, você vai examinar, tem sinal da patéia, sinal da tecla, você tem líquido sinovial, tem derrame articular, está com febre, provavelmente seja uma artrite séptica, uma infecção da articulação. O paciente que está com febrão, olho amarelo com icterícia, hepatomegalia dolorosa, evolução aguda, deve ser uma hepatite aguda. Então, o exame clínico da anamnese, você já vai direcionar o sítio. Mas muitas vezes, pessoal, você é obrigado a abrir mão da tecnologia mesmo, do ponto de vista, não tecnologia, porque a anamnese, exame físico é uma tecnologia importante, mas uma tecnologia mais armada, né? Como exames laboratoriais, radiologia, tomografia, métodos gráficos, várias coisas que podem te ajudar. Falando um pouquinho de laboratório, né? Nós tivemos uma discussão um tempo atrás sobre hemograma, tal. Então você vai avaliar essa parte inicial, né? Onde você vai ter esses dados do ponto de vista laboratorial. Então, exames gerais, como hemograma, que já vai te dar alguns sinais importantes, como leucocitose e leucopenia. Então, leucócitos, normal lá de 5 a 10 mil, você pode ter leucopenias, leucocitose, ou até leucócitos normais com pacientes com infecção.
Então são indícios de possíveis infecções. Se o leucócito está aumentado, se tem um desvio, que a gente chama de desvio à esquerda ou desvio à direita. O desvio à esquerda é o desvio que tem a parte mais de polimorfo nuclear, o desvio à direita, que a gente usa menor esse termo, menos o termo, né? Que é o desvio por aumento de linfo mononuclear, ok? Então, essa conotação do ponto de vista geral vai te ajudar. Você tem uma infecção aguda, como a leucocitose, leucócito de 15, 20 mil, com desvio mais à esquerda, com polimorfo nuclear, com segmentado, um escalonamento com bastão, metamelóide, o que seja, você acaba suspeitando que isso é uma infecção bacteriana de maneira mais agressiva. Você tem uma febre com desvio à direita, com linfocitose, monócito aumentado, você já vai pensar, pô, isso é uma infecção de evolução mais de cunho viral, às vezes, contra o comportamento, né? Certo? Então, você vê que o exame simples, como o hemograma, já vai te dar algum direcionamento. A plaqueta pode estar baixa, vocês sabem muito bem disso, nós temos epidemias nossas aqui no Brasil de dengue que cursa com frequência, que é uma infecção viral, cursa com frequência com plaquetopenia. Então a plaqueta baixa também é um sinal indireto para você. E não é só isso, a plaqueta baixa, um quadro agudo grave, com toxemia do doente, pode ter relacionado a uma infecção de maior gravidade que consome plaqueta. O exemplo mais clássico, mais frequente para a gente são as sepses. Então isso é importante. Então nós vamos ter que ir setorizando isso gradativamente. Então eu estou atrás do sítio, né? Eu estou atrás do sítio. Quando eu falo sepsis, eu falei, poxa, mas sepsis como é que é? É difuso, né? É um sítio, é uma infecção difusa, que pode ter relacionado a um foco único de infecção, com disfunção orgânica em outros locais. A gente não vai entrar em detalhe nisso, seria um outro tema para a gente discutir. Ou a infecção de corrente sanguínea com quadro séptico. Então tem várias conotações para isso. Então o sítio, clinicamente, você consegue fazer alguma avaliação, ok. Então o que eu estou dizendo para você, pessoal? Eu estou dizendo para você que você é obrigado a examinar o paciente como um todo. Então esse é outro ponto importante, que você fala, mas aí, professor, tá bom, eu sei disso, mas o que a gente tem que tomar cuidado? Eu tenho que palpar uma tireoide? Tem que palpar uma tireoide. Às vezes você tem uma tireoidite bacteriana, não estou falando de infecção, não estou falando de doenças autoimunes, inflamatórias, coisas conhecidas. Então o paciente queixa de dor. Muitas vezes a gente recebe paciente com dor de garganta, a gente acreditando que tem uma infecção de amígdala, às vezes a tireoide está aumentada, às vezes tem um linfonodo infartado. Então tem que avaliar, tem que olhar o doente como um todo, principalmente se tiver queixa. Se tiver queixa, você é obrigado a se autorizar. Sem queixa você vai procurar. Você vai ter sinais que não pode ter percepção. O sopro não tem percepção, uma crepitação pulmonar não tem percepção, uma hepatomegalia, se não tiver dor, não tem percepção, esplenomegalia, né? Uma massa abdominal, um abscesso, ele pode ter dor, às vezes não. Então, uma limitação de movimento, tegumento, o paciente queixa uma dor no dorso, na nádega, você tem que ver, não tem jeito. Então, você tem que abrir e ver. Então, a orientação da anamnese física, ela vai te ajudar a investigar o sítio. Então, esse pilar tem uma importância grande para nós. É o segundo pilar do sítio de infecção. O terceiro pilar, que é a cepa, a anamnese física. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando você teve uma oscilação de conexão aqui, quando você discute a cepa, o micro-organismo, eu já tenho informação que vem da minha anamnese do exame físico. Que, por exemplo, eu vejo o doente com uma suspeita de pneumonia, com febre, tosse, com catarro amarelado, 5 dias de evolução, às vezes com dor pleurítica, dor torácica, quando ele tem a condensação pulmonar, encosta na pleura e dói. Você já sabe, se esse doente for de comunidade, não for muito idoso, falar, a causa mais comum aí num jovem, num adulto jovem, uma pessoa começando, idade mais... Pneumococcus, que é o Streptococcus pneumoniae, é uma cepa mais comum. Tem um gram positivo, um coccus gram positivo, que tem uma frequência alta de infectar esse doente. A mesma coisa você vê uma mulher, idade fértil ou não, jovem, ou um pouco mais velha, um pouco mais idosa, né? Então assim, você pode ter queixa urinária, disúria, dor pélvica, sem febre, disúria, dor pélvica. Aí a paciente tem polaciúria, né? Às vezes tem até uma hematúria pequena. Você já sabe, deve ser infecção urinária baixa, mais com componente de cistite, e a possibilidade da cepa mais comum é Escherichia coli, que é a cepa mais comum, que é um bacilo gram-negativo, Então, o ato de você ter uma anamnese bem feita, exame físico bem feito, você também pode inferir as suas possibilidades diagnósticas, ok? Então, isso é um dado que é importante para a gente. Então, você já consegue,
com seus dados da anamnese e físico, fazer essa intervenção, essa hipótese, esse raciocínio, né? E aqui você tem com a cepa a parte armada, a tecnologia armada, que é a microbiologia, que é fundamental, que são nossos métodos laboratoriais de investigação do patógeno. E aqui tem uma discussão muito importante, que é uma ciência toda envolvida para poder fazer esse diagnóstico. Nós temos que pegar os materiais biológicos para investigar. Isso vale para sangue, vale para urina, vale para secreções de abscesso, fezes, secreções de orificiais, né? Principalmente purulentas, então, líquor, líquido pleural, líquido acítico, líquido articular, líquido pericárdico. Então você tem diversas áreas, né, que a gente maneja para poder investigar o micro-organismo. E esse manejo, ele tem algumas importâncias, pessoal. Na verdade, assim, o que acontece muitas vezes? Quando a gente vai investigar uma cepa, nós temos uma hipótese às vezes. E essa hipótese muitas vezes são bacterianas, ok? Então, estou falando de infecção urinária, pneumonia, sepse, endocardite, né? Uma artrite séptica, osteomielite aguda, que seja, osteomielite crônica, né? Você tem uma situação muito mais bacteriana de se investigar. Agora, nós temos que tomar cuidado quando eu estou avaliando o paciente com infecção nas outras possibilidades clínicas. Porque o que acontece? Quando que eu vou fazer um diagnóstico de uma criptococose disseminada? Quando eu vou fazer um diagnóstico de uma histoplasmose pulmonar aguda grave? Esse diagnóstico é muito difícil às vezes, porque olhar o doente e lembrar dessa hipótese são centenas ou milhares de patógenos que podem estar envolvidos numa lesão pulmonar, infecção sanguínea. Então você tem que ter por hábito, isso é uma dica muito importante, eu considero isso muito significante, e eu falo para quem está perto de mim, todo o material biológico que você vai avaliar, pessoal, todo o material biológico, você investiga a bactéria, ok, que é básico, e na investigação você faz o exame direto dela e a cultura. Para o sangue periférico a gente não usa muito, a gente usa as culturas direto, mas para secreções de maneira geral, todas elas, e líquidos biológicos, nós fazemos a bacterioscopia, que é a investigação da bactéria. A bacterioscopia é um método simples, né, de avaliação. Você faz a coloração pelo Gram e vai olhar se tem bactéria ou não, cocos e bacilos. Claro que ela não vai identificar corretamente qual cepa, mas já vai te dar uma dica importante. Se é cocos, se é bacilos, se é Gram negativo, se é Gram positivo. E isso é fundamental, às vezes, no manejo do doente agudo. Por exemplo, uma meningite chega na emergência, você colhe o líquido, 10 minutos está pronto o Gram. E uma pessoa do laboratório com boa experiência vai te falar, ó, doutor, tem um bacilo Gram negativo aqui. Tem um cocos Gram positivo. Tem um cocos Gram negativo, que é o clássico de meningococos. Então, olha como te ajuda. Sem você ter cultura, sem ter nada. Então, você vai investigar isso. Isso vai ser muito legal para você fazer essa investigação setorizada daquele doente. Certo? Mas aqui tem um detalhe importante. Então, eu vou fazer sangue, vou fazer cultura do sangue, uma cultura, não costumo fazer exame direto. Na urina também a gente não tem o hábito de fazer exame direto bacteriano, a gente faz a cultura isolada. Existem algumas situações específicas que vale a pena você pegar o sedimento urinário e estudar para o micro-organismo. Mas o que tem que ser pensado, tem que estar na sua cabeça isso. Você investiga em paralelo infecção fúngica e infecção por micobactéria. Você não sabe diagnóstico. Vou dar exemplos práticos disso, pessoal. Você faz o paciente submetido a uma cirurgia, uma colestectomia por vídeo, passa 1, 2 semanas, começa a sair uma secreção purulenta dos orifícios da vídeo. Até prova o contrário, o colega pode olhar, a gente olhar, não, tem pus aqui, a parede está infectada, está um pouco vermelha, tem uma celulite perilesional, eu vou tratar como celulite bacteriana, e vou tratar como infecção bacteriana. Tá, o antibiótico acabou. O paciente não melhora, eu troco o esquema, faz não sei o que, colhe o material, não cresce nada. Por quê? Você vai investigar a sua bactéria. E às vezes esse doente pode ter infectado por uma micobactéria de crescimento rápido e você não faz diagnóstico nunca disso. Se o nível de suspeição não for alto, vai ser difícil você lembrar. Além da bactéria, colocar de rotina a investigação para fungo e micobactéria, você pode fazer o diagnóstico. Então o que acontece muitas vezes? Eu vou colher o material de secreção purulenta da parede desse doente pós-colestectomia. Se eu fizer a bacterioscopia e cultura habitual, eu posso não chegar ao diagnóstico. Mas se eu tenho na minha mente que a minha rotina é fazer a cultura para bactéria e bacterioscopia, a pesquisa de fungo e cultura para o fungo, e pesquisa de BAR, que é o bacilo álcool ácido resistente, que é o exame direto, eu faço uma lâmina com Zil-Nielsen e dou uma olhada se não tem bacilos álcool ácido resistente,
como o nome diz, são bacilos com cultura para micobactéria, eu não vou conseguir identificar se é infecção por micobactéria ou não. Entenderam? Então o que você tem que fazer? Qual que é a dica disso? Qual que você tem que ficar na cabeça? Que toda investigação de material biológico passe pela infecção bacteriana, passe pela infecção fúngica e passe pela infecção por micobactérias. Então a chance de você errar vai ser muito baixa. Mesmo que você não lembre. Eu vejo doente, eu trabalho com isso todo dia, às vezes eu não lembro. E eu faço isso de rotina e tenho surpresa às vezes. Aparece um agente diferente, não habitual. Me ajuda demais, porque não deixa escapar o diagnóstico. Entenderam isso? Então isso é um dado muito legal para a investigação de cepa. Então a cepa, pessoal, ela vai passar por esse processo. E a cepa é nosso terceiro pilar. Então eu estou tentando linkar isso. Primeiro, segundo, terceiro. E o quarto pilar, que é uma pedra no sapato às vezes para a gente, é o tratamento. Qual o antibiótico, né, pessoal? Né? Quem nunca pergunta um antibiótico que joga a primeira pedra, né? Então a gente faz isso toda hora, né, pessoal? Então a gente tem essa capacidade de fazer toda hora isso. A terapêutica, ela tem um aspecto importante. Ela tem que ser setorizada. Então, para eu fazer uma terapêutica na infecção, né, pessoal, existem dois aspectos. Eu posso fazer a terapêutica diretamente orientado pelo isolamento da cepa. Acabou. Eu tenho o isolamento da bactéria, eu tenho um antibiograma, que é um dado laboratorial in vitro, que eu vou separar vários antibióticos, vou ver a resistência de cada um, e vai me dizer, ó, sensível ou não é sensível. Acabou, eu tenho um direcionamento bom. Bom, isso seria uma maravilha, né, pessoal, se a gente conseguisse em todas as situações, mas a gente não consegue. Vocês sabem muito bem disso. A gente trabalha muitas vezes trabalhando com tratamento empírico, ou em algumas situações preemptivo, que é um outro conceito, com mais dados um pouco, uma sorologia, um antígeno e tal. Mas vamos pensar em empírico, vamos usar o termo empírico para qualquer situação que não tenha direcionamento de tratamento, ok? Então, tratamento empírico a gente faz toda hora. Essa infecção urinária que eu falei para vocês agora há pouco, de uma moça que tem uma disúria, que tem dor pélvica, você vai dar um antibiótico que cubra Escherichia coli, o gram negativo. Você pode usar uma fosfomicina, você pode usar sulfatripetropin, você pode usar amoxiclavulanato. Hoje as quinolonas estão usando um pouco menos, por causa da resistência hoje comunitária de Escherichia coli para quinolona. Mas dando exemplo, que você vai tratar empiricamente. Você não vai fazer a cultura, esperar a cultura ficar pronta e tratar. Você tem o direito e tem autorização com evidência científica de você ter a queixa, coletar essa urina para a cultura e começar um antibiótico naquela situação. Acabou. A mesma coisa um quadro séptico, dentro do hospital, dentro de uma enfermaria, dentro de uma emergência, você vai tratar esse doente. Você coleta todo o material antes, fundamental, né, pessoal? A gente tem toda uma regra para isso, também muito orientado e muito canalizado pelos protocolos de sepsi, onde nós devemos obrigatoriamente coletar materiais de cultura. Não pode esquecer disso. Não prescrever um antibiótico, pessoal, passou a caneta, prescrever um antibiótico, antes de prescrever, 1 minuto antes, 2 minutos, você pede para colher uma cultura desse doente, cultura de urina, cultura do sítio que você precisar. Não prescreve, não vai te atrapalhar em nada, não vai gastar 1, 2 minutos, o pessoal vai lá e colhe e você resolve isso. Deixa pronta a pressão, mas ó, pessoal, faz isso agora, mas espera esse paciente colher o material dele. A cultura é fundamental. Você fala, não, professor, mas está muito claro que é uma pneumonia, que é uma infecção sanguínea. Ok, na maioria das vezes vai ser muito claro, muitas vezes. Mas vai ter aquele mínimo de doente que vai te dar um trabalho do cão. Você vai errar o diagnóstico, isso vai acontecer. Você vai usar o esquema terapêutico, vai trocar o esquema, até você conseguir respirar, voltar, pisar no chão para poder se orientar no caso, gera vários problemas. Para o doente, para a gente, todas aquelas angústias que você já sabe muito bem. Então, fundamental, pessoal, vai prescrever um antibiótico, colhe cultura. Não esquece disso. Você está escrevendo para o antibiótico, você já definiu que vai tratar a infecção bacteriana. Acabou. Então colhe o antibiótico antes. Fala, professor, mas eu vou colher uma cultura para quê? Não cresce nada. Tudo bem. Eu tenho, por exemplo, sepsis, eu tenho menos de 40% de positividade de cultura. Ok, mas quando vem positiva, te ajuda demais. Eu sei que é baixo em muitas situações, mas se ela vier positiva, vai te beneficiar demais. Você vai estar com uma terapêutica feita, você vai poder adequar ela, otimizar ela da melhor maneira. Ok? Então, é fundamental que a terapêutica antimicrobiana seja precedida pela investigação bacteriológica. Eu estou falando isso aqui mais para a bactéria, né? Então, o manejo terapêutico, ele vai passar pelo racional do seu sítio de lesão, né?
e com a cepa isolada ou não. Quando você não tem nada disso, quer dizer, pode ser isso, né, pessoal? Chega nessa fase, você está com os 4 pilares na sua mão, você chega no pilar do tratamento e eu não consegui. Eu fiz histórias, eu fiz tudo certo, mas eu não consegui definir sítio e não consegui definir cepa. Isso acontece. A sepsis muitas vezes faz isso, tem bacteremias aí por endocardite, depois acontece isso, você não conseguiu definir, não teve a chance naquele momento. Às vezes por algum fator técnico, endocardite, você vai fazer o cardiograma, ele vai te mostrar se tem uma vegetação ou não, mas a vegetação é pequena, você, ou às vezes o examinador não percebeu aquela alteração, pode acontecer várias coisas. E você vai tratar, ou às vezes é uma infecção de origem difícil, de origem obscura, indeterminada, e aí vai ter que tratar. Então o que você faz com isso? Então a gente tem dados da epidemiologia desse doente. Se é um doente da comunidade, se está dentro do hospital, se tem uma comorbidade importante, se tem uma doença de base que interfere, ele tem infecção por HIV, é transplantado, usa droga imunossupressora, né? Usa imunobiológico, então você tem várias coisas, né? Tem uma sequela neurológica, tem sonda, às vezes que demora, então você vai ter que juntar todos esses dados para poder definir estratégia. Então isso é um dado importante para você definir a melhor estratégia que vai ser feita com antibiótico ou não, ok? E os antibióticos, nós temos várias classes, né, pessoal? Se a gente for aqui discutir, nós temos que discutir outras vezes, né? Porque nós temos vários, né? As penicilinas, beta-lactâmicos de maneira geral, cefalosporinas, de primeira, segunda, terceira, quarta, até quinta geração, as quinolonas mais modernas, de terceira e quarta geração, nós temos monobactâmicos, nós temos oxazolidonas, glicopeptídeos, então você tem uma gama de drogas, aminocosídeos, que a gente vai utilizar para manejar esse doente. Então, uma gama de medicamento que a gente vai ter que ter outro momento para isso, né, pessoal? Então, a gente vai ter que discutir isso com calma. Então, esse resumão, assim, do manejo paciente com infecção, ele passa por esses pontos que eu citei para vocês. Então, o primeiro pilar do exame clínico, anamnese físico. O segundo pilar do sítio de infecção, eu vou ter que ir atrás disso. A história, o exame físico vai me ajudar, mas eu vou ter que ter propedêutica para isso. O terceiro ponto, identificação de cepa. Eu vou procurar a cepa e aquele cuidado de ampliar mais a investigação para eu poder conseguir identificar cepas que são menos frequentes e menos lembradas por nós. E o quarto ponto, a estratégia terapêutica, que passa por várias situações, né? Com várias drogas. Você tem um portfólio de droga, né? Muito grande, para você escolher o que vai ser mais adequado. E essa escolha, ela é racional. Tem várias maneiras de a gente poder fazer isso. Quais são os melhores doentes que vão usar X droga? Quais são as condições melhores? Qual a droga mais biodisponível para aquele doente? Qual que é a droga mais adequada para aquela cepa que você suspeitou ou para aquela cepa que você isolou? Você tem antibiograma ou não da cepa para poder utilizar uma melhor droga? Então você tem diversas estratégias que vão te ajudar a definir melhor qual que vai ser a terapêutica desse doente. Eu queria assim, pessoal, a gente for falando aqui, é um mundo de coisa, né? E é legal passar isso para vocês. Mas eu queria muito assim, se vocês quiserem participar com a gente, fica à vontade. Se quiser fazer alguma pergunta, eu não sei se passou alguma pergunta aqui, mas se vocês quiserem perguntar, fica à vontade. Pergunta aqui no chat nosso, né, no comentário, se vocês quiserem. Eu acho que é interessante a gente discutir algumas coisas, vale a pena a gente dar uma conversada. Se tiver alguma dúvida, acho que é um momento legal de vocês poderem postar aqui, eu já olho e já respondo assim realmente o que for importante do ponto de vista de dados que vocês queiram, né? Então fiquem à vontade. Alguma dúvida em relação a isso? Querem perguntar alguma coisa? Eu deixei muita... A informação aqui ela ficou restrita, né? Por vários pontos. Nós não vamos conseguir aqui entrar em detalhe com isso. Nós estamos aqui já há algum tempo, né? Então nós vamos conseguir muito focar em alguns pontos específicos, né? Mas é claro, se houver alguma pergunta que seja interessante, né? A gente pode começar. Deixa eu ver aqui, pessoal. Posso falar o nome de vocês sem problema, pessoal? Tem a Luana perguntou aqui para nós, né? Tá todo mundo vendo. Poderia repetir, por favor, qual cultura devemos pedir para bactéria e micobactéria? Então, quando a gente vai investigar a cepa, pessoal, esse é um ponto que tem que ser... Eu gostaria que todo mundo saísse bem fixo. Bom, voltamos aqui, pessoal. Essa conexão horrível. Mas assim, pessoal,
Então, 3 pontos importantes. Primeiro, para bactéria, pessoal, se faz bacterioscopia e cultura. A bacterioscopia é feita pelo GRAM e a cultura vai ser uma cultura para bactérias aeróbicas. A rotina de bactérias anaeróbicas não é tão frequente no nosso meio. Então a gente vai fazer bactéria aeróbica. O segundo tipo de cepa são os fungos. Então você vai fazer pesquisa direta para fungo, então vai fazer a lâmina, pode fazer de várias maneiras fungos. Você tem tinta da China, que é bom para criptococcus, você tem KOH, que é hidroxipotassa, que é bom para fungos de maneira geral. Então dá para ser visto. Então pesquisa direta para fungo e cultura para fungo, ok? Apesar que alguns fungos, como Cândida, que também infectam muito pacientes nossos graves da UTI, cresce em meio de cultura de bactérias aeróbicas. Então, isso também já poderia, na pesquisa de cultura bactéria aeróbica, poderia acontecer. E o terceiro grupo é de micobactérias. Quando eu falo, você faz pesquisa de BAAR, que é bacilo álcool acidente, que é o BAR, eu estou investigando micobactérias. Não estou investigando exatamente a tuberculose, que é a micobactéria tuberculose. Eu faço a coloração da lâmina, no catarro, por exemplo, ou no líquor, ou num pus qualquer de parede. Eu ponho o material, faço a coloração pelo método de Ziehl-Neelsen e aí eu vou ver se tem micobactéria nessa lâmina, ok? Quando eu vejo se tem micobactéria, eu falo, tem BR positivo, mas eu não posso te garantir que isso é uma micobactéria tuberculose, está claro isso? Então eu posso te falar assim, quase certeza que é um gênero de micobactérias, mas eu não sei a espécie. E tem mais ainda, às vezes quando o BR é positivo, existem algumas cepas que são BR positivo. Por exemplo, Rhodococcus, que é uma bactéria, Actinomycetus. Então, tem algumas cepas fora do habitual que podem ser positivos na lâmina de micobactéria. Entenderam isso? Aí eu tenho que fazer o quê? Cultura para micobactéria. A cultura para micobactéria tuberculose, ela demora 4 semanas, 6 semanas. Mas a cultura para micobactérias de crescimento rápido, que é o caso do Mycobacterium abscessus e marsigensis, elas crescem em 1 a 2 semanas. Entenderam isso? Então, se vai infecção da parede por micobactéria de crescimento rápido, que é o Mycobacterium abscessus, que gosta de contaminar líquido, nós tivemos surtos já há 10, 15 anos atrás por essa cepa no Brasil todo, pós-cirurgia laparoscópicas, né? O crescimento dela vai ser de 1 a 2 semanas. Então, você vai isolar facilmente ela nas culturas de micobactéria, mas você precisa pedir dessa maneira. Ficou claro, Luana? Deu para responder? Tá claro? Então, são 3 caminhos, tá? Sempre cuida disso, tá bom? Então, acho que eu respondi a outra em seguida, né? Como pedir essas culturas, que já te ajuda. E isso vale para alguns outros colegas de vocês que estão aí na live e que podem ter essa mesma dúvida. E é fundamental, tá, pessoal? Não deixe de fazer isso. A gente vê muito doente que acaba perdendo oportunidade porque a gente acabou não fazendo essa investigação. E aí, quando você faz essa investigação, o que acontece? Você cobriu bactéria, fungo e micobactéria. O que vocês fizeram? Vocês deixaram a chance de esquecer para trás. Vocês deram uma chance maior para fazer um resultado clínico. Quer dizer, se eu tenho uma infecção lá por uma cepa maluca que você nunca viu, se eu fizer isso, já não vai escapar. Você vai conseguir identificar isso de uma maneira mais cuidadosa. Tá claro? Obrigado pela presença de vocês, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, tá? Bom ver vocês de novo. Alguns de vocês já conheço e alguns são novos aqui, tá? Foi um prazerzão. Tchau, tchau.